eu acho que nós temos que falar do nosso evento histórico, né, na história do Brasil. Sabe que eu sou formado em História antes de me formar em Direito, então eu tenho um gosto especial aí para fazer também uma reflexão histórica dos acontecimentos que nós temos recentes no nosso país. O principal deles, o trânsito em julgado da sentença que condenou aí a crimes contra o Estado Democrático de Direito, né, e outros crimes que são relacionados também, condenou 4 envolvidos aí diretamente, que são 3 deles generais de 4 estrelas. Nós temos aí também o Guarnier, que era comandante da Marinha, e além do tenente-coronel Mauro Cid, mas nós temos aí, pela primeira vez na história do Brasil, desde a proclamação da República, generais de 4 estrelas realmente presos por tentativa de golpe. Se nós pegarmos historicamente lá, tem uma discussão sobre isso, mas em torno de 13 tentativas de golpe nós já tivemos desde 1889, sempre envolvendo o Exército. O Exército sempre se atribuiu essa possibilidade de interferir na vida civil e mudar o rumo da história, né, através de golpes. E das 13 tentativas, 6 foram vitoriosas. Nós tivemos, então, 6 golpes militares já vitoriosos. E essa tentativa que foi frustrada foi a primeira que teve consequências graves para aqueles que tentaram. Isso eu acho que é um ponto importante e para ver como houve um fortalecimento da democracia brasileira desde a Constituição de 88 para cá. Nós não tínhamos tido também, em nenhum evento anterior, que já tivemos algumas prisões rápidas de generais em eventos anteriores, mas tinham sido decisões tomadas assim, sem um devido processo legal. Nós não tínhamos tido, como tivemos agora, uma polícia que investiga, como foi feito pela Polícia Federal, que, aliás, fez um trabalho primoroso. Quem quiser, vá atrás das 800 páginas do inquérito da Polícia Federal, que vale muito a pena para a gente ver como é importante o trabalho da Polícia Investigativa para dar subsídios para a Procuradoria depois poder propor uma ação contra esses criminosos. Por que eu digo isso? Porque se nós pegarmos lá, e está lá no relatório da Polícia Federal, vocês vão ver que existem mensagens de WhatsApp que foram resgatadas, que tinham sido apagadas e foram resgatadas por uma tecnologia que a Polícia Federal conseguiu, que dão georreferenciamento e transcrevem as mensagens trocadas entre um e outro integrante, que compromete, sem sombra de dúvida, né, não deixa nenhum resquício de dúvida da culpabilidade desses todos os agentes, porque tem o georreferenciamento, tem a mensagem, e depois tem a confirmação pelo Mauro Cid de tudo isso que está sendo provado documentalmente, e depois tem documentos escritos, inclusive alguns de próprio punho. Então, primeiro, exaltar o trabalho eficiente da Polícia Federal, que também, sem alarde, né, sem espetacularização, fez um trabalho de investigação. Isso deu subsídio para que o Procurador-Geral da República pudesse oferecer uma denúncia consistente. Bom, e aí depois a consequência disso foi uma condenação cabal, que teve ali um voto divergente, por esse voto de divergência até houve uma discussão em torno da possibilidade ainda de termos ainda um outro recurso, né? Seriam os embargos infringentes, mas não há nem previsão de mais um recurso de embargos infringentes na própria legislação do STF. Mas a Corte vem admitindo embargos infringentes, isso há 7 anos atrás, já vem admitindo, desde que na turma tenham 2 votos divergentes ou no plenário tenham 4 votos divergentes. Não aconteceu, nesse caso do Bolsonaro e do Walter Braga Neto, general 4 estrelas, Augusto Heleno, general 4 estrelas, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Almirante Garnier Santos, que é ex-comandante da Marinha, o próprio Mauro Cid, o próprio capitão reformado do Bolsonaro. Nesse caso deles aqui, não houve voto divergente, senão de um voto na turma. Portanto, não preenchendo o requisito para se possibilitar embargos infringentes, porque não teve 2 votos divergentes. Então, não havendo mais recursos, tendo já sido dada a sentença, transitou em julgado no dia 25 de novembro de 2025. Bom, Bolsonaro já tinha ido para a prisão na Polícia Federal antecipadamente porque tentou violar a tornozeleira eletrônica com um aparelho de solda, que até eu olhei o depoimento dele para a Polícia Federal sobre isso, é uma coisa meio cômica até, né? Porque ele disse, inclusive, que tinha feito curso no Exército para manipular esse tipo de aparelho, né? Então, ele se deu ainda por um especialista na matéria de utilização desse mecanismo de ferro de solda, né? Que é o que foi utilizado na tentativa. Mas essa tentativa de se ver livre da tornozeleira eletrônica, uma tentativa de fuga, obviamente. Ele está ali, na casa dele, está a 15 quilômetros da Embaixada Norte-Americana. Se ele foge e anda a 15 quilômetros, ele consegue abrigo na Embaixada Norte-Americana. Então, realmente era uma situação que tinha ali
uma consistência para dizer que ele poderia realmente fugir, como, aliás, o Ramagem, né, que também foi outro condenado, que já fugiu, inclusive, né, que é o único deles que conseguiu escapar, está em Miami, né, está lá, que escapou também depois da condenação. Mas para dizer, então, que nesse episódio houve uma antecipação, aí o Alexandre de Moraes mandou que ele fosse, então, já encarcerado na Polícia Federal, onde deve cumprir a pena dele. Agora, na Polícia Federal, com uma suíte, né, que tem ar-condicionado, tem frigobar, é uma cela especial também. Né? Mas eu acho um outro detalhe importante, não teve espetacularização na prisão de Bolsonaro. Isso eu acho muito importante, porque isso é uma das coisas fundamentais de uma democracia, que a pena também não seja a pena de execração pública. A pena está lá prevista, não diz na pena que tem que ser exposto o sujeito com algemas em rede nacional, né, que tem que ser exposto o sujeito à execração pública. A determinação do Alexandre de Moraes foi que o Bolsonaro fosse preso com toda a dignidade, sem algemas e levado até a Polícia Federal. Isso eu acho muito importante, porque também é uma elevação civilizatória para nós. Né? Aquilo que nós vimos já em momentos anteriores, na Lava Jato, por exemplo, na espetacularização de prisões, onde os integrantes da Polícia Federal faziam selfies, botavam nas redes sociais, né, os sujeitos algemados, até as pernas algemadas, então, assim, completamente atentatório, né, contra a dignidade das pessoas, e que não está previsto no Código Penal como punição, né, essa execução pública. Então, eu achei muito bem, também um avanço também para nós, que a prisão foi feita com toda a dignidade para o preso. Leva o preso com dignidade para a sua prisão. Isso foi feito no caso do Bolsonaro, nós não tivemos nenhum espetáculo, então, midiático em torno disso. Feito agora esse relato, eu acho que cabem aí algumas questões que ficam também. Né? Bom, nós temos a eleição de 2026. Em 2026, se ganha e eles já estão dizendo isso, né? Os pré-candidatos já estão dizendo que se ganhar a eleição, vão conceder indulto a Bolsonaro e a sua turma. Tá? Então, já estão dizendo isso. Então, é possível esse indulto? Bom, o STF não tem entendido como possível. Recentemente, nós tivemos um indulto do Bolsonaro para aquele deputado Daniel Silveira, e o STF anulou o indulto. Por quê? Porque entendeu inconstitucional, entendeu que era um desvio de finalidade, que o indulto não era para ser dado por circunstâncias políticas, interesse político, de camaradagem política, e acabou entendendo que por desvio de finalidade tinha que ser anulado aquele indulto. Mas nós corremos o risco de, no ano que vem, temos a eleição de um candidato da direita que vai dar indulto, sim, para essa turma toda. Então, nós não tem muito como comemorar, assim, alegremente. Né? Eu acho que a gente tem que fazer uma comemoração porque houve o devido processo legal e nós conseguimos condenar, inclusive, generais 4 estrelas nesse evento. Isso é excelente. Mas fica a preocupação ainda para nós, como é que vai ser o curso dessa história, porque o ano que vem, eleito algum candidato da extrema-direita, muito provavelmente vai indultar Bolsonaro e esses generais, e nós vamos ter aí um impasse grande, né? Novamente, para conter, né, esse retrocesso que está se avizinha. Ainda mais, nós sabemos agora que mudaram as circunstâncias internacionais. Se nós não tivemos o golpe lá em 2023, também além da atuação do STF, especificamente de Alexandre de Moraes, que atuou firmemente combatendo a criminalidade e não deixando que acontecesse o golpe, e nem, vamos dizer assim, que fosse deturpado o processo eleitoral, né? Ele manteve a legalidade do processo eleitoral. Além disso, nós tivemos, sob o ponto de vista externo, o apoio do governo Biden, governo norte-americano, às instituições brasileiras, o apoio à democracia brasileira. Mas essa circunstância mudou. Agora nós temos, como presidente da República nos Estados Unidos, exatamente o candidato que tentou o golpe nos Estados Unidos, que não conseguiu, foi uma tentativa de golpe que ele fez, não conseguiu, mas ele não foi punido lá. Lá ele não foi punido, lá ele ficou solto e pôde concorrer e ganhou as eleições, e hoje um golpista governa o governo dos Estados Unidos e já fez demonstrações públicas de apoio a Bolsonaro. Claro que agora já deu uma recuada, já não está tão entusiasmado. O comentário do Trump sobre a prisão do Bolsonaro foi: que pena. Foi essa a expressão que ele usou, máxima. Então também já não está todo entusiasmado como já esteve meses atrás. Mas não vamos esquecer que o Trump disse claramente que a prisão de Bolsonaro seria considerada pelo governo norte-americano como algo ilegítimo, que desconsideraria as ações do governo brasileiro. Disse isso publicamente. Nós pegamos lá o relatório do governo norte-americano, expressamente dito assim, né, que eles entenderiam dessa forma. Então, fica sempre uma nebulosa. Primeiro, que o Trump já mandou a CIA atuar na Venezuela para derrubar o governo Maduro. Por que não colocaria a CIA para fazer a vitória aqui de um governo de direita? Por que Elon Musk não vai trabalhar para eleger um governo de direita no Brasil? Por que ali do Facebook, né, o dono do Facebook não vai atuar para fazer uma eleição de uma extrema-direita no Brasil, conivente, subserviente, como são, né, ao governo norte-americano? Alguém que bata a continência para a bandeira norte-americana?
Por que eles não trabalhariam nessa direção? Acho que trabalharão. Então, nós vamos ter uma tarefa muito grande agora em 2026 para conseguir eleger um governo democrático e soberano para o Brasil, que não seja subserviente, que não seja alguém que queira se submeter ao governo do Trump. E, depois disso, bom, consolidada a democracia, eleito um presidente democrático, que não seja da extrema-direita, nós podemos ter a consolidação dessa situação de prisão desses golpistas que tentaram o golpe lá em 8 de janeiro de 2023. Então, nós temos muito trabalho para frente, embora a gente possa comemorar esse momento histórico, e devemos comemorar esse momento histórico de 25 de novembro de 2025, eu acho que não podemos baixar a guarda. Temos que estar atentos para o ano que vem, que nós corremos grande risco, a democracia brasileira corre risco, e o Estado Democrático de Direito está mesmo submetido aí ao ataque do governo Trump, vai estar submetido ao ataque do governo Trump e de toda a sua força da CIA e companhia, né, que vão tentar reverter aqui o processo eleitoral no Brasil. Eu acho que é grave o momento nosso, mas também a gente tem que ter pequenas alegrias, né? E eu acho que a comemoração da prisão de Bolsonaro e desses generais é uma dessas pequenas alegrias que nós temos que comemorar. Tá bem, Marcos Cunha. Até a próxima sexta-feira. Um abraço. Até a próxima. Bom final de semana para todos.